Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Estamos na presença do nosso Deus. Neste dia temos a alegria de celebrarmos a festa de São Mateus. Ouçamos a palavra de Deus que nos é oferecida neste dia. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Queridos irmãos e irmãs, quanta riqueza neste Evangelho. No primeiro momento, nós vamos perceber que Jesus vai ao encontro de Mateus. Jesus vê Mateus na situação em que ele se encontra. Hoje, neste dia, Jesus vê você na situação em que você encontra. Aquela situação em que Mateus estava era uma situação de pecado. Era uma situação que não estava de acordo com o projeto, com o plano de Deus. Mas Jesus tem um plano para Mateus. Jesus o chama. Ele escuta a sua voz, mais do que depressa tem uma atitude. A primeira atitude daquele que é chamado é levantar-se e seguir a Jesus. Levantou-se, saiu daquela situação em que se encontrava e seguiu a Jesus. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, somos paralisados pela situação de pecado que está como que entranhado na nossa vida. Mas o Senhor mesmo assim nos chama, quer transformar a nossa existência, quer nos dar a possibilidade de uma vida nova, uma vida restaurada. E Mateus abandona aquela situação e segue Jesus. Jesus adentra a sua casa e a palavra de Deus vai dizer que Jesus estava à mesa com Mateus, os seus colegas, cobradores de impostos e pecadores. Jesus faz refeição com os pecadores porque quer libertá-los, quer intimidade, quer transformar a sua vida, quer transformar a sua existência. Falo sua vida, sua existência, porque agora eu me dirijo a você. Jesus quer transformar a sua vida e a sua existência. Quer dar a possibilidade a você, a mim e a todos nós de uma vida nova. Criticados pelos fariseus, Jesus faz uma afirmação belíssima. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Queridos irmãos e irmãs, o pecado nos torna enfermos. E só Jesus pode nos libertar, nos curar, transformar a nossa existência. Jesus usa de misericórdia para com Mateus e para com aqueles coletores de impostos e pecadores. Usa de misericórdia também para você. Jesus quer a misericórdia. Ele derrama sobre nós a misericórdia. Para os fariseus e os doutores da lei, apenas os sacrifícios poderiam libertar o homem do pecado. Jesus usa de misericórdia para transformar a nossa vida, para transformar o nosso coração. Que possamos, a exemplo de Jesus,
termos um coração semelhante ao coração do nosso Senhor. Um coração repleto de misericórdia. Um coração que se abre ao acolhimento do outro. Não como o coração dos fariseus, dos doutores da lei, mas um coração repleto de misericórdia, que não julga, não condena, mas que se alegra com a conversão daqueles que são pecadores e que estão distantes da presença e da palavra de Deus. Que pela intercessão de São Mateus, neste dia, possamos ter um coração repleto da misericórdia para também intercedermos por aqueles que ainda não conhecem Jesus e nos tornarmos discípulos do Mestre, seguindo seus passos, saindo da condição de pecado em que nos encontramos, para trilharmos uma vida nova, uma vida em conversão, uma vida na busca da santidade para a glória do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.